Paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula que o Senhor nos concede. Chegamos ao final do trimestre, né? Hoje vamos falar sobre a lição de número 13. Nesse trimestre que conseguimos, com a graça de Deus, ministrar todas as aulas, porque Ele é que nos capacita e nos orienta. Então, parabéns a você, professor, pela dedicação ao ensino. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar Deus em primeiro lugar. E a nossa leitura está lá em Mateus, capítulo 6, e o versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está aí, uma receita do céu. Buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. E colocar o nosso Deus em primeiro lugar. E é sobre esse assunto que vamos falar hoje e tratar, para que a gente possa conduzir os nossos alunos a terem Deus como primeiro lugar. Em primeiro lugar nas nossas vidas. E a nossa Bíblia diz, que é o Memorizando, diz assim: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Está lá em Marcos, capítulo 12, e o versículo 30. E a lição traz para a gente, professor, também uma pergunta lá na conversa do professor. Será que temos colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida? E ela diz que a gente precisa ter diariamente Deus em primeiro lugar, nas nossas atividades rotineiras, em tudo que a gente faz e sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar. E essa pergunta, com certeza, será estendida para os nossos alunos. Será que eles têm colocado Deus em primeiro lugar? E os nossos objetivos têm assim: apontar que Deus está acima de todos os nossos bens materiais, apresentar Deus como nossa prioridade e confirmar que o amor a Deus deve ser demonstrado não só com palavras, mas também com atitudes. E no espaço do professor, eu acho bastante interessante, né, que a lição traz para a gente a conversa com o professor, traz o espaço do professor, traz o auxílio do professor, então é interessante que você faça a leitura. E no espaço do professor, ele fala também de que hoje em dia muitas coisas têm vindo para distrair, né? E tirar o nosso foco de Deus. Tem as mídias, tem as redes sociais, que tanto para nós, né, adultos, como para crianças e adolescentes, fazem com que tirem o foco. E nessa fase dos nossos pré-adolescentes, eles estão na fase também já de adquirir algumas responsabilidades. E com essas responsabilidades, vêm aí as tarefas desenvolvidas no dia a dia. Então, a gente vai tratar nessa aula que nessas atividades eles precisam colocar Deus em primeiro lugar e não deixar ele de lado. E ele traz para a gente bastante interessante que você possa fazer também em sala de aula, que a gente em uma folha A4, né, faça uma listinha lá de prioridades, você pode listar de 1 a 10, como a lição sugere, e passe para os seus alunos. E você faz assim com eles, essa lista de prioridades, para que durante os dias dele, eles possam seguir essa lista. E no nosso Conhecendo Mais de Deus, antes de irmos para os tópicos da lição, ele faz uma pergunta: o que você considera mais importante em sua vida? Então, aí você vai abrir um espaço para que seus alunos possam estar falando do que eles acham mais importante na vida deles. Uns vão falar que é a família, outros vão falar que é um bem material ou algo desse tipo. E nessa lição ele fala assim: a gente vai estudar a respeito do que consideramos como prioridade. Responda a esta pergunta: a qual relação existe entre Deus e as demais coisas que para você têm importância? Então tá aí, ele joga uma pergunta e já joga outra em seguida. O que você considera mais importante e qual a relação entre Deus e você? Então, você pode estar aí se estendendo, deixando que seus alunos possam falar e afirmar o que para eles são importantes e que eles possam ter a certeza no coração deles que o que tem que estar em primeiro lugar é Deus e que Ele deve assumir o lugar de honra em nossas vidas. E no nosso primeiro tópico vai falar assim: meu bem maior,
que o nosso bem maior é o nosso Deus. E nesse primeiro tópico ele vai falar que para algumas pessoas o bem maior é uma riqueza, é o dinheiro, e que muitas vezes se lutam, se desgastam para conseguir essas coisas e esquecem de que Deus tem que estar em primeiro lugar e que Ele é o nosso bem maior. E para algumas pessoas, muitas vezes conseguir isso que elas querem, o dinheiro, a fama, acabam fazendo coisas que não são da vontade de Deus. Às vezes apostam em um jogo, às vezes vão para o mundo da criminalidade para que possam conseguir algo. Mas a gente sabe que Deus tem que estar em primeiro lugar. A gente não pode colocar as coisas materiais primeiro do que Deus. E lá em Timóteo, 1 Timóteo 6,10 fala assim: o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os males. Está aí o perigo de que muitas pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar. Não é ruim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, ter o nosso sustento, mas ele não pode estar em primeiro lugar. Quem deve estar em primeiro lugar é o nosso Deus. Ele é o nosso bem maior e a gente precisa temer a Ele e saber que Ele é o nosso bem maior. Nossos pais devem ser honrados, né? Porque vai estar aí, professora, mas meu pai, minha mãe, minha família tem que estar em primeiro lugar, não? Aí está aí a resposta. Deus tem que estar em primeiro lugar. E os nossos pais também são algo muito importante na vida da gente. E a palavra de Deus diz que a gente precisa honrar. Mas que Deus está acima de todas as coisas. Mas a gente deve sim, como diz aqui na nossa lição, nossos pais devem ser honrados, como ordena a palavra de Deus. Todavia, devemos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, até mesmo além do amor que sentimos por nossos pais. Isso não significa que devemos abandonar nossos familiares em função de um serviço social ou missionário realizado pela igreja. Afinal de contas, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Está lá em 1 Timóteo 5:8. Então está aí a responsabilidade também de honrarmos nossa família, de amarmos nossa família, e não só nossa família, porque Deus pede que a gente ame a todos, mas Ele tem que estar em primeiro lugar, que a palavra dele diz também que amai a Deus sobre todas as coisas, mas Ele também traz ensinamentos acerca das nossas famílias e das pessoas que estão à nossa volta, do amor que devemos ter. Aí no finalzinho desse tópico fala assim: não estamos proibidos de usufruir deste mundo, afinal de contas, Deus é o dono do ouro e da prata. Está lá em Ageu 2:8. No entanto, tudo que nos pertence, tudo que está em nossa volta, tudo que fazemos não pode ser mais importante do que Deus. Ele sim deve ser o nosso bem maior. Então passe para os seus alunos a importância de termos Deus como o nosso bem maior, que é o que de fato essa lição fala. Deus em primeiro lugar. E tem aí o revisando que você pode estar fazendo com seus alunos, que é bem interessante para eles fixarem, né, ainda mais dessa lição. No nosso segundo tópico, ele vai falar assim: minha lista de prioridades. E esse segundo tópico vai sugerir e vai dar, né, como podemos colocar as nossas prioridades. Ele fala assim: observe que Jesus, antes de ensinar a respeito de priorizar o reino de Deus, disse que não deveríamos nos preocupar com as vestes, nem com a comida ou com a bebida, pois todas essas coisas o Pai nos acrescentaria diariamente. Então, como deve ser a nossa lista de prioridades? Podemos mencionar pelo menos 4 aspectos que ele vai trazer para a gente, que é a salvação, que foi o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Deus entregou o seu único filho por amor a nós. O segundo, ele fala que é o arrependimento, que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, né? E deixar o Espírito Santo transformar as nossas vidas. Também ele fala do fruto do Espírito, né? Que no fruto do Espírito conseguimos observar
A gente consegue observar se uma pessoa tem o fruto do Espírito. E a lição traz para a gente assim: as virtudes do fruto do Espírito são encontradas naquele que de fato é espiritual. Quem ama, quem transmite alegria, quem tem paz, quem é paciente, quem é bom, quem é humilde e quem consegue se controlar nos momentos adversos. Esse sim tem o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, os versículos 22 e 23. Então conseguimos observar. Então que a gente possa ter esse fruto do Espírito também e colocar ele como uma das prioridades da nossa vida, assim como a lição traz aqui para a gente esses aspectos. Primeiro, salvação. Segundo, arrependimento. Terceiro, fruto do Espírito. E o quarto, o dom do Espírito, que fala assim: esses dons são resultados da manifestação do Espírito Santo na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, somos orientados a como se deve usar os dons de forma correta e decente. Lembrando que os dons não são para nos envaidecer e nem para humilhar os outros irmãos. Então, tá aí 4 aspectos que a gente pode ter como prioridades também na nossa vida. E o nosso terceiro tópico, ele vai falar Deus acima de todas as coisas. Aí ele começa assim: certa vez, um religioso muito inteligente chegou perto de Jesus e perguntou qual era o mandamento mais importante de toda a lei. Jesus não hesitou em responder que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 36 e 37. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? É colocar Deus acima de tudo, até mesmo na nossa própria vida e dos nossos interesses pessoais. Como falou nossa leitura, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ter Deus em primeiro lugar. E com certeza, fale para os seus alunos da importância, porque assim como a palavra de Deus fala, ele faz e ele cumpre. Quando a gente honra a Deus, quando a gente honra os mandamentos dele e a palavra dele, tudo é acrescentado. Aquele sonho, aquele desejo que ele tem é acrescentado, porque o nosso Deus faz. E ele pode todas as coisas, mas para isso a gente precisa obedecer à palavra dele. E fala assim: declarar que amamos a Deus acima de todas as coisas é fácil, mas ele diz assim: a gente precisa ter atitudes que demonstrem o nosso amor por ele e que a gente coloca ele em primeiro lugar. Mas será que nossas atitudes condizem com o que falamos? Tá aí outra pergunta que a gente pode estar estendendo para os nossos alunos. E essa lição é interessante para que nós, professores, também façam uma análise de como tem sido a nossa vida, de como tem sido a nossa atividade, se a gente tem colocado Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente passa para os nossos alunos uma lição, a gente aprende com ela também, e é reforçada. Porque antes a gente passar, Deus fala com a gente. Então é um momento de reflexão também para nós, professores. Aí ele fala assim: há pessoas que mudam de pensamentos diante de determinadas circunstâncias, quando estão passando por momentos difíceis ou alguma adversidade da vida. Quer distorcer a palavra de Deus, quer colocar e mudar o curso de algumas coisas, mas que a gente possa ter ele em primeiro lugar. E para algumas pessoas tem um momento muito difícil, e a lição traz para a gente também, que é quando algum familiar morre ou quando algum pastor muda de igreja. Muitas vezes a gente vê essa situação: eu vou sair também, por que aconteceu isso, não era para ser desse jeito. Mas a gente precisa aprender que quando a gente tem Deus em primeiro lugar, as coisas podem mudar, coisas podem acontecer, mas a gente tem um Deus ao nosso lado que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos abandonar. Então, por isso a importância de termos Deus em primeiro lugar, porque se por muitas vezes coisas aconteçam na nossa vida, a gente vai saber que Ele está do nosso lado. Então, que os nossos alunos possam guardar essa palavra no nosso coração. Se Deus estar acima de todas as coisas, não deve haver motivos para nos afastar dEle. Não existe motivo para nos afastar do amor de Deus e de Deus. Então, que Ele guarde essa palavra no coração dEle. E no finalzinho do nosso, é interessante que você faça a leitura com eles e explique
com uma forma clara, para que eles entendam, né, todos os tópicos. A gente faz aqui e traz de uma forma reduzida, mas você pode também estar pesquisando outros assuntos para que eles possam absorver. E no nosso finalzinho do nosso tópico diz assim: Deus espera que você se lembre do seu Criador, ainda na sua juventude, e tenha como prioridade, a fim de que os seus dias sejam de alegria, e quando você envelhecer, não terá do que se lamentar. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, o primeiro. Que você, ainda pré-adolescente, está aí para a gente transmitir essa palavra para ele, possa refletir o quanto Deus o ama e venha permitir que ele, e somente ele, ocupe o lugar de honra, o primeiro lugar em sua vida. Então, que Deus abençoe a você, professor. Graças a Deus por mais um final de um trimestre que o Senhor nos concede. Você pode estar aproveitando também esse momento para parabenizar os seus alunos, aquele que não faltou, presentear, né? Pode até fazer uma comemoração do fim desse trimestre, né? E mais um que vai se iniciar também com bênçãos de Deus. Então, Deus abençoe a você, professor, e todos os seus alunos. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é. Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.